No Evangelho de Lucas, que nós temos estudado, nós vamos estudar hoje do versículo 36 até o 42. Lucas 6, de 36 a 42. Então, a nossa escola bíblica tem estudado o Evangelho de Lucas, e eu acho muito bom a gente fazer uma breve recapitulação antes da gente entrar no assunto de hoje. E antes de mais nada, vamos então pedir a Deus que abençoe nossa aula. Vamos orar ao nosso Deus para que o seu Santo Espírito ilumine nossas mentes, para que nós saibamos aproveitar bem a aula de hoje. Oremos. Pai, nós te adoramos e te exaltamos. E nós também pedimos ao Senhor que nos abençoe agora neste estudo, para que nós tenhamos uma mente preparada, um coração aberto e disposição para estudar com diligência a Tua Palavra, tanto nessa manhã como no decorrer da nossa semana. Peço que me abençoe na apresentação do estudo, que abençoe os meus irmãos no estudo da Palavra. Isso é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas 6, de 36 a 42. Diz assim a palavra: Sede misericordiosos, como também é misericordioso vosso Pai. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão. Porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Propôs-lhe também uma parábola. Pode porventura um cego guiar a outro cego? Não cairão ambos no barranco? O discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como seu mestre. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Como poderás dizer ao teu irmão: Deixa, irmão, que eu tire o argueiro do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho de teu irmão. Assim diz a infalível palavra de Deus. O Evangelho de Lucas, como a gente já tem visto, ele é um evangelho escrito de um gentio para outro gentio, de um não-judeu para outro não-judeu. E na aula de hoje, eu gostaria de relembrar algumas ferramentas que eu já tinha apresentado para os irmãos, e talvez acrescentar algumas mais, sobre como estudar a palavra de Deus. Não sei se você já ouviu essa expressão, não julgueis, antes, mas essa é um dos versículos mais maltratados na boca dos evangélicos. Se tem uma palavra que é usada para defender o próprio pecado, uma palavra bíblica que é usada para defender o próprio pecado, de um crente para outro crente, é o não julgueis. Então é importante que a gente saiba como estudar a palavra de Deus, a fim de ser fiel na sua leitura, para que você não tire essa palavra do contexto e saia aplicando ela de qualquer maneira. Então, eu queria agora, mais do que ficar falando diretamente do texto, nesse começo da aula, eu quero falar um pouco sobre como a gente lê o texto bíblico, como a gente estuda a palavra de Deus. Eu separei alguns passos aqui. Basicamente, o primeiro passo é: leia o livro inteiro. A gente está estudando o Evangelho de Lucas desde o começo do ano, desde o começo da EBD desse ano. Leia o livro inteiro. Ah, mas eu já li. Leia de novo. Ah, mas eu já li umas 2 vezes. Leia mais uma vez. Você não vai ter lido demais a Bíblia. Ninguém chega nos últimos momentos de vida e fala: nossa, eu acho que eu perdi tempo demais lendo a Bíblia. Não, ninguém. Nunca ouvi falar nenhuma biografia de nenhum santo, de nenhum homem de Deus que leu demais a palavra de Deus, ou que orou demais, ou que foi obediente demais. Então, leia. Essa é a primeira lição para você entender bem um texto. Não julgueis é um versículo.
dentro de um sermão, dentro de um evangelho, dentro de toda a Bíblia. Então, eu recomendaria logo de cara que você leia a Bíblia inteira. Mais objetivamente, leia o Evangelho de Lucas. E mais especificamente, leia o Sermão da Planície, que é onde está o versículo, não julgueis. E aí eu queria compartilhar com os irmãos este primeiro slide. Eu não sei se eu vou saber usar isso aqui, pelo menos mudar eu sei que eu mudo. Esse primeiro slide, espero que vocês consigam enxergar. Se você não conseguir, tira uma foto, recomendo. Esse esboço, eu resumi o esboço que tem na Bíblia de Estudo da Fé Reformada. Esse esboço foi organizado, a organização dele foi dirigida pelo pastor R.C. Sproul, e ele vai te ajudar para você acompanhar a leitura, a sua leitura do livro inteiro, e para você acompanhar as nossas aulas com mais consciência, com um mapa. Sabe quando você está andando no lugar e não tem placa nenhuma? Então, a ideia é que isso aqui seja algumas placas, para você saber o caminho que a gente está trilhando ao longo desse estudo. A gente vai ver, então, o prólogo, que tem aquele versículo que eu fiquei pedindo para vocês repetirem, espero que vocês tenham memorizado, que é Lucas 1, versículo 4. E eu vou ler ele mais uma vez, porque é o versículo que explica o motivo do Evangelho. Para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Foi para isso que o Evangelho de Lucas foi escrito, para que o leitor tenha plena certeza das verdades em que ele foi instruído. E aí você vai para a infância de Jesus, depois o ministério na Galileia, que é o trecho que nós estamos estudando. Você vê que ele começa no capítulo 3 e vai até o versículo 50 do capítulo 9. A gente está no capítulo 6, então a gente está dentro desse ministério na Galileia. O momento em que Jesus faz seus milagres e ele ensina na região da Galileia. Aí depois a gente vai para a viagem dele a Jerusalém, depois o ministério dele em Jerusalém, os seus sofrimentos, que envolve as conspirações dos judeus, a traição e a morte do nosso Senhor. E por fim, o último capítulo, que é maravilhoso, a ressurreição de Cristo e a história emblemática para todo estudante da Bíblia, que é o caminho de Emaús. Provavelmente a EBD mais gloriosa de toda a história da igreja, quando Jesus ressurreto encontra seus discípulos num domingo pela manhã, no dia da sua ressurreição, e ele explica tudo o que as escrituras falam a respeito dele. E aí ele fala uma coisa para aqueles discípulos, e o Doug Wilson, quando veio aqui na igreja, ele comentou, né? Aqueles discípulos certamente eram cristãos melhores do que eu e do que você. E Jesus fala: como vocês são tardios em entender todas as coisas que eu tenho ensinado a vocês. Então, fica aqui o meu incentivo, o primeiro passo: leia o livro inteiro. Aí a gente vai para o segundo passo: leia mais objetivamente o sermão da planície, que é o trecho que a gente está estudando nos últimos domingos, Lucas 6, de 20 a 49. Então a gente viu que ele está dividido. Eu dividi, esse esboço aqui foi da minha parte, eu tomei liberdade de fazer uma divisão um pouco diferente do que tem nas Bíblias, que assim, Jesus faz uma introdução, é um sermão. Então, imaginando a estrutura de um sermão, Jesus faz uma introdução. Geralmente a introdução do sermão serve para chamar a atenção. E Jesus chama a atenção trazendo as bênçãos e os ais para aqueles que ouvem. Se a gente lê o começo, eu quero ler o primeiro versículo do sermão, que é: então olhando Jesus para os seus discípulos, disse-lhes. E aqui já indica para quem que ele está pregando mais diretamente o sermão da planície: para os seus discípulos. E aí ele começa a falar as bênçãos, e depois ele dirige-se a mais amplamente outras pessoas que não são seus discípulos, quando ele fala dos ais, ou pessoas que acham que são discípulos de Jesus, mas na verdade não são. E aí ele traz os ais. Então a gente tem bênçãos e ais, e aí ele começa a trazer doutrinas, mandamentos. Ele faz uma espécie de exposição daquele versículo de Levítico que fala para você amar o seu inimigo e não odiá-lo. E aí ele traz também uma doutrina sobre misericórdia, a doutrina de amor e doutrina de misericórdia, que é a da aula de hoje, a misericórdia. E depois ele traz aplicação e conclusões, para concluir e fechar o seu argumento.
Então ele chamou a atenção, ele deu o ensino, e aí ele conclui com algumas ilustrações, como a gente costuma ver em sermões. E ele faz ilustrações que trabalham com dualidades. São 2 cegos, são 2 árvores e são 2 casas. E a gente vai ver que antes também teve dualidades, né? Teve bênção e teve ai, teve amor e teve misericórdia. E aí você olha, dentro de cada uma delas, tem também sempre 2 partes. Bem-aventurados vós pobres, porque a vocês pertence o reino. Bem-aventurado, é sempre de 2 em 2 partes. E a gente percebe então que o Senhor Jesus faz com uma estrutura. Lucas apresenta, lembra, um relato ordenado das coisas que aconteceram e que dizem respeito a Jesus. E aí você vê uma estrutura de sempre 2 coisas. Jesus está em todo esse sermão da planície apresentando 2 tipos de pessoas. As pessoas que são os seus discípulos e as pessoas que não são os seus discípulos. E isso é importantíssimo. Não existe meio termo. Eu sei que muitos dos irmãos já sabem disso. Aquela velha ilustração do não existe crente em cima do muro, o muro é do diabo, né? Jesus ele está mostrando aqui que só existem 2 tipos de pessoas. As pessoas que fazem o que ele manda e as pessoas que não fazem o que ele manda. Pode ter um subgrupo, que é a pessoa que ouve e não faz, e a pessoa que ouve e faz, mas não existe o grupo dos que são meus discípulos e não fazem o que eu mando. E você percebe isso, porque quando ele vai falar das 2 árvores, ele vai falar que tem a árvore que dá fruto e a árvore que não dá. E depois quando ele fala das 2 casas, ele fala, uma casa é a casa daquele que ouve os meus mandamentos e os obedece. E a outra casa é do que ouve meus mandamentos e não obedece. A casa é construída sobre areia, e vem a chuva, vem as águas e levam embora essa casa. Então Jesus está apresentando 2 tipos de pessoas, e o objetivo que a gente percebe ao ler o sermão da planície é que Jesus quer ser entendido e obedecido. Isso é importante. Você percebe que ele quer ser entendido e obedecido, porque ele fala no versículo 46, por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos mando? Lembrando que aqui no Evangelho quem chamou Jesus de Senhor foi Pedro, que foi escolhido para ser um dos discípulos, que é o que veio antes do sermão da planície. Foi narrada a escolha dos discípulos, alguns milagres, e aí Jesus começa o sermão da planície. E aí, lembre-se de ler coisas como isso aqui, olhando para os seus discípulos, disse-lhes, que é o versículo 20. Ele está indicando que aqui vai começar um sermão de Jesus. E aí esse sermão, ou o relato do sermão, conclui-se no versículo 1 do capítulo 7, que fala, tendo Jesus concluído todas essas suas palavras, dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. Então você vê que Jesus está pregando aos discípulos, está ensinando seus discípulos, mas ele sabe que tem uma plateia mais ampla que está ouvindo esse sermão. Ele dirige aos seus discípulos, mas ele também dirige a todos aqueles que estão ouvindo, porque desses que estão ouvindo, também tem dos seus discípulos, ou daqueles que se tornariam seus discípulos. E vamos agora, mais diretamente, para a doutrina da misericórdia. Sede misericordiosos, como também é misericordioso o vosso Pai. Na sua Bíblia, provavelmente, esse versículo é o fim do outro trecho. Mas eu sou levado a perceber que desde o amor ao próximo até o fim aqui do dai e dar-se-vos-á, é tudo dentro do mesmo ensino, de amor e de misericórdia. Se a gente viu na aula passada sobre o amor ao inimigo, a gente pode entender que o ser de misericordiosos vai fazer um sentido mais enriquecedor. Se a gente percebe ele também lembrando dos nossos amigos, dos nossos irmãos. E por que eu digo isso? Porque quando você observa a parábola que ele manda logo em seguida, ela vai apresentar que um cego está guiando outro cego e que um irmão está querendo tirar o argueiro do olho de outro irmão. E a gente pode entender então um pouco mais sobre do que está se tratando o não julgueis, não condeneis, perdoai e dai. E aqui a gente percebe também, lembra que eu falei das dualidades? Ele dá 2 negativas. Não julgueis
e não condeneis. E ele dá duas positivas: perdoai e dai. Essas ordens, elas estão explicando como que o nosso Pai foi misericordioso para conosco. Essa questão de ser misericordioso, meus irmãos, é uma questão de família. É a nossa família, a família da fé. Nós precisamos ser misericordiosos como quem? Como o nosso Pai. Essa é a maneira como Jesus fala. Ele dá uma ordem: sejam misericordiosos, e ele dá o padrão e o motivo pelo qual ser misericordioso: como vosso Pai. Então, o padrão de misericórdia que a gente tem que usar é o padrão de Deus. E qual foi o padrão que Deus usou de misericórdia? Ele perdoou aqueles que eram seus inimigos, ele reconciliou-nos, ele nos uniu a ele. E ele não só fez isso, ele não só falou: está tudo bem, eu te perdoo, mas ele nos concedeu todas as ricas bênçãos em Cristo Jesus, o seu Filho. Esse é o padrão. Aí a gente entra no não julgueis. E eu acho importante citar uma coisa que o Alistair Begg fala sobre o que não significa o não julgueis. Ele diz assim: em primeiro lugar, Jesus não quer dizer que o exercício da justiça em um tribunal seja proibido. Ou seja, não quer dizer que crente não pode trabalhar na área jurídica, que crente não pode ser advogado ou coisa do tipo. Alguns pensadores, como entre eles o grande romancista Lev Tolstói, interpretaram essa frase como se devêssemos deixar de lado os tribunais de direito humano. Mas se permitirmos, ou ainda, vou parafrasear o autor aqui, lendo a Bíblia e usando a Bíblia para interpretar a Bíblia, a gente percebe o que Jesus está dizendo. Governantes, as autoridades, devem defender a justiça, pois o governante é um ministro de Deus para o teu bem, vingador para castigar o que pratica o mal. Romanos 13, 4. Isso quer dizer que não julgueis, não quer dizer que você não pode processar alguém numa situação que exige algum tipo de processo, de litígio. E aí ele segue. Jesus não está proibindo a administração da justiça nessa passagem. Ele está falando de relacionamentos individuais, não de sistemas de justiça humana. Lembra que eu estava falando? É uma coisa de família, é uma coisa próxima. A aplicação do perdão, a aplicação de você não ter um julgamento, e você vai perceber que é um julgamento específico, um julgamento precipitado, ele não deve haver no nosso meio. É a cultura que nós devemos ter. É uma cultura de não sermos recriminadores. Aí, em segundo lugar, ele fala, ele não está pedindo para que nós, os seus discípulos, suspendamos as nossas faculdades críticas. Ou seja, não quer dizer que você não faz juízo de nada. A pessoa está pecando e você fala: não, eu não julgueis, então eu não vou julgar. Não é isso. E você vai perceber que não é isso, porque logo em seguida, Jesus vai apresentar para você avaliar a árvore pelos seus frutos. Então lembre-se, a Bíblia é que a gente deve usar para interpretar a Bíblia. E quando Jesus está falando para não julgar e não condenar, não quer dizer que você não deve corrigir o seu irmão. Não é isso que ele vai falar na parábola, no fim da parábola? Tira primeiro a trave do teu olho para ver claramente e tirar o argueiro do seu irmão. E aí Jesus dá duas positivas: perdoai e dai. Essas duas positivas, elas estão indicando para a gente que a gente não deve apenas levar o não julgueis e não ser julgados, e não condeneis e não sereis condenados, como algo do tipo: eu vou deixar para lá, e deixa quieto, e tá, eu não vou me esquentar com aquilo. Aí vem para o perdoar: então eu vou perdoar. Não, ele mais objetivamente, ele está falando de você ser generoso. Lembra que o nome da diaconia, que faz assistência social na nossa igreja, é diaconia de misericórdia. A misericórdia com que Deus foi misericordioso para conosco é uma misericórdia generosa. A misericórdia que a gente deve ter uns para com os outros é uma misericórdia generosa. Então a gente não apenas vai perdoar o nosso irmão e deixa ele passando necessidade. Não, você dá. E a expressão, a ilustração, a maneira como Jesus fala é uma boa medida.
E se você volta nos versículos anteriores, você vai ver que ele estava falando sobre você dar aos seus inimigos, você abençoar os seus inimigos. Então, se aqueles que pecam contra nós precisam ser perdoados, eles também precisam ser alvos do nosso bem. Alvos, é uma disposição, é uma obediência ativa. O não julgueis fala coisas que o não julguei, não condenei, ele fala o que a misericórdia bloqueia. E o perdoai e dai, ele fala o que a misericórdia possibilita. Então, você deixa de ter um julgamento temerário, alguém pecou contra você, e de fato é alguém que pecou. E lembre-se que o não julgar e perdoar não quer dizer que você desculpou a pessoa, ou que ela não tem culpa, mais objetivamente, é isso que eu quero dizer. Não quer dizer que ela não tem culpa, não, ela pecou contra você. E você deve perdoar. O perdão, ele nem faria sentido se a pessoa de fato não fosse culpada de algo. Afinal, não somos todos nós culpados diante de Deus? E não fomos todos nós, aqueles que creem, perdoados? E não foi um perdão rico? Não foi um perdão que nos deu todas as coisas? Da mesma maneira, devemos ser generosos e devemos perdoar. E aí a gente segue para 2 cegos e o cisco e a trave, ou o argueiro e a trave. R.C. Sproul, comentando esse versículo, ele fala uma coisa muito interessante. Jesus diz: pode porventura um cego guiar outro cego? Não cairão ambos no mesmo barranco? É uma coisa um tanto tragicômica, né? Você imaginando uma pessoa que não enxerga, levando outra pessoa que não enxerga pelo caminho. Essa é uma coisa que a lei da natureza faz a gente olhar e falar: isso não faz sentido, vai dar errado. E aí Jesus leva essa pergunta, depois de ter apresentado aquelas doutrinas: amar o seu inimigo e ser misericordioso. E aí ele apresenta isso: não cairão ambos no mesmo barranco? Sproul vai dizer que um mestre faltoso só pode produzir discípulos faltosos à sua própria imagem. Vou repetir: um mestre faltoso só pode produzir discípulos faltosos à sua própria imagem. Jesus, quando ele está ensinando, ele não estava apenas querendo apresentar currículo, encher linha do trabalho. Lembra quando você ia fazer um trabalho na escola e a professora mandava 2 páginas, aí você faz uma letra enorme para dar 2 páginas. Então Jesus, ele não estava contando as histórias para dar mais caldo, para parecer que ele fala bastante. Não, lembra, o objetivo dele é ser entendido e obedecido. E aqui a gente lembra uma coisa que Lucas tem feito ao longo desse evangelho, ao longo desse ministério na Galileia que a gente tem estudado. Ele apresenta que Jesus não é qualquer um. Se você é discípulo do mestre Jesus, você tem que ser um discípulo como o mestre Jesus. Se o seu discípulo é um discípulo faltoso, você vai ser um mestre. Se o seu mestre é faltoso, o seu discípulo, você vai ser faltoso. Agora, se o seu mestre é perfeito, capaz de perdoar pecados, capaz de curar os enfermos, capaz de amar o seu inimigo, você tem que ser assim também. Olha só como ele fala logo em seguida: o discípulo não está acima do seu mestre. Todo aquele, porém, que for bem instruído, será como o seu mestre. Então aqui a gente pode imaginar, lembrando do escopo todo de Lucas, que Lucas está falando para Teófilo, ensinando lá sobre as verdades, para que ele tenha plena certeza de como um discípulo bem instruído, um verdadeiro discípulo de Jesus, essa é a aparência dele, essa é a maneira como se manifesta o verdadeiro discípulo de Jesus. Tanto que o que a gente vai ver na próxima aula vai ser avaliar as árvores pelos seus frutos. Então, eu vou repetir.
Um mestre faltoso só pode produzir discípulos faltosos à sua própria imagem. Jesus não é um mestre faltoso. Jesus não é um acadêmico que estava apresentando conhecimento para os seus discípulos depois chegarem na sinagoga e debaterem sobre como o rabino deles era mais articulado e mais inteligente do que os outros. Jesus estava falando para ser obedecido. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Pois a maneira como vocês medirem, assim medirão a vós. Essa foi a ordem que ele deu. E Jesus é um mestre que age dessa maneira. Ele ensina pelo exemplo. E ele quer que os seus discípulos, quando ensinarem uns aos outros, ensinem também pelo exemplo. E aí ele diz: por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Esse versículo, Jesus está apontando que antes de você querer ensinar sobre misericórdia e ficar querendo recriminar, que é o que você nem deve fazer, você precisa praticar isso. Você precisa fazer um autoexame. Os puritanos, eles nos legaram uma literatura muito vasta e muito do que eles ensinam fala muito sobre o autoexame. Você perceber e você pensar sobre quais são as suas motivações a fazer determinada coisa. Qual que é a sua motivação quando você vai corrigir um irmão? É para você se sentir melhor do que o seu irmão? Para você se sentir superior a ele? Ou é porque você o ama e quer o ver abandonando o seu pecado? Você pode examinar a sua consciência quanto a isso, imaginando como que eu vou me comportar quando um irmão vier me corrigir, quando um irmão precisar falar comigo, falar daquilo que eu fiz de errado, daquilo que eu pequei contra ele. E é importante que nós, enquanto membros dessa igreja, tenhamos essa clareza, que nós precisamos aprender a não recriminar os nossos irmãos. Os nossos irmãos vão pecar contra nós. Se dissermos que não temos pecado, mentimos. Mas, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Jesus então segue. Tira primeiro a trave do teu olho. Mas ele coloca um adjetivo bem claro: hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho, e então verás claramente para tirar o argueiro que está no olho do teu irmão. É importante que você lembre desse adjetivo aqui, hipócrita, porque é desse tipo de julgamento que Jesus está falando. Lembre-se, a gente deve estudar o versículo, estudar o texto, prestando atenção nos detalhes. Examine o que está se repetindo, como que a ideia está sendo organizada, que tipo de literatura que é. É uma poesia? É uma narrativa? Nesse caso aqui é um sermão. Qual que é a categoria do sermão? O sermão é um texto argumentativo. Ele está apresentando uma coisa, o pregador, o palestrante apresenta uma coisa, e ele intenta que aqueles que o escutam tomem uma atitude a respeito disso. É por isso que a gente ouve esse sermão todo domingo, e os pastores falam, os pregadores sempre falam aqui, que a gente não deve apenas ouvir o que é pregado como mais uma palestra. A gente tem que atender àquilo conforme a sua fidelidade à palavra de Deus e obedecer, porque aí não é a autoridade do pastor, não é a autoridade do pregador, é a autoridade de Deus. E é essa autoridade que Jesus está usando ao falar com os seus discípulos.